Bom dia, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Sejam bem-vindos. Quem puder deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, é importante aí pra gente poder estar chegando cada dia mais amigos vascaínos e vascaínas, para que possam estar curtindo aí o canal. Importante a galera comentar. Pessoal, falar um pouquinho do jogo de hoje, né? Vasco e Bragantino, 9 horas da noite, São Januário. Jogo bem complicado, jogo difícil, né? O Vasco vem de uma boa vitória diante do Melgar, na minha opinião jogando muito bem primeiro tempo. Segundo tempo já deu aquela tirada de pé, como eu falei aí no pós-jogo, mais em função do cansaço, do desgaste, né? Para dar uma segurada fisicamente em alguns atletas. Pessoal, o jogo é 9 horas da noite, transmissão do Sport TV e do Premier, tá? O Bragantino hoje é o quarto colocado no campeonato com 20 pontos, tendo a possibilidade de vencer o Vasco, caso que uma coisa que nunca aconteceu, né? Com certeza vai continuar sem acontecer. O Bragantino não vai vencer o Vasco hoje. A gente precisa dessa vitória. O Bragantino quarto colocado com 20 pontos, tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 12 gols a favor, 12 gols pró, né? E 8 gols contra. Quer dizer, um time bem... não tão ofensivo, né? Porque 10 jogos fez 12 gols, também nada absurdo. Mas parece que o Bragantino fez gol em todos os jogos, tá? Eu estava vendo o jogo do Bragantino e a informação é que o Bragantino tinha feito gols em todos os jogos do campeonato até o momento. O Vasco na 15ª colocação, 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Isso assusta muito, né? Espero que isso acabe com o Diniz. O Vasco já, com o Diniz, ganhou do Fortaleza e perdeu do Fluminense. Então, assim, uma vitória, uma derrota. Espero que isso precisa ser estancado, essas derrotas. É muita derrota. O que o Bragantino tem de vitória, a gente tem de derrota. Então, assim, é muito alto. 11 gols pró e 13 gols contra. Como sempre, o time que está lá embaixo, teoricamente, sempre vai ter saldo negativo. E o Vasco com menos 2 de saldo. Então isso precisa ser revertido rapidamente, parar de tomar gol, para que a gente fique mais próximo das vitórias, que o dinizismo entre em campo hoje, que o Vasco possa ter mais posse. E você com mais posse, consequentemente, você tem mais chance de fazer gol, como foi o lance do próprio segundo gol do Vasco, o primeiro gol contra o Melgar, muito passe, muito toque de bola, e achando ali o Coutinho achando o Ryan fazendo facão, fazendo gol. Então é importante que o Vasco tenha tranquilidade, nem sempre o gol vai sair no início, como saiu contra o Fortaleza, como saiu contra o Melgar, é ter tranquilidade, que a torcida vá para apoiar. Teremos um jogo muito difícil. Rapaziada, tem uma curiosidade, estava vendo no Net Vasco, né? Parece que é uma fonte do GE. O Verratti é o segundo jogador com melhor eficiência ofensiva no campeonato. Então, assim, as bolas que chegam lá, ele está praticamente guardando. Então, que a gente aproveite o Verratti mais dentro da área, que o Verratti pare com essa coisa de ficar saindo, se desgastando, que onde ele tem que estar é lá dentro da área, e que o treinador faça por onde a bola chegar nele, para que ele possa fazer os gols que são tão importantes aí para o Vasco. Hoje o Vasco tem desfalque, né? O Luiz Gustavo e o Hugo Moura, ambos suspensos. A gente não sabe, eu não vi a lista de relacionados, procurei antes de fazer o vídeo, não achei como ficou a situação do Jair, porque o Diniz disse que gostaria de contar com ele para o restante dos jogos. A gente não teve nenhum tipo de comunicado do Vasco, ninguém fala nada, porque o rapaz parou de ser relacionado e agora o Diniz relaciona ele para a Sul-Americana. A gente não sabe se ele vai continuar sendo relacionado para o Campeonato Brasileiro. Sei que a gente hoje tem o Luiz Gustavo de desfalque, suspenso, Hugo Moura também suspenso. Então, provável o Vasco não deve mudar muito, né, do que entrou contra o Melgar, com essa dúvida aí com relação ao Jair, tá? Então deve ser Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Lucas Freitas, no lugar do Luiz Gustavo suspenso. O Piton, aí a gente fica numa dúvida, Jair ou Cocão, né?
ou o Paulinho, não sei, porque são os que tem disponíveis ali, Esforza também, que não sabe se pode surgir algo diferente aí na cabeça do Diniz, mas teoricamente seria o Cocão, que é o que tem mais entrado, que tem mais jogado nesses jogos aí que o Diniz tem comandado o Vasco. E aí pra frente o Tietê, né, normal, Coutinho, o Nuno, o Ryan e o Verratti. E o time possível time do Bragantino, Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, que é um excelente zagueiro, o Eduardo e o Juninho Capixaba também, que tem jogado muito bem. Espero que o Paulo Henrique consiga segurar ele, dar um jeito aí, que é um excelente lateral esquerdo, tem feito já bons campeonatos, bons jogos. E o Eric Ramírez. John, que é o camisa 10, jogador que veio do Palmeiras, né? Foi o destaque da base do Palmeiras, um excelente jogador, excelente menino. Fez um golaço no jogo aí agora me fugiu o nome, que fez um golaço de falta, muito bonito. E o Vinicinho, La Quintana e Eduardo Sacha. Esse é o Eduardo Sacha, a gente já conhece, né? Goleador, gosta de fazer uns gols aí no Vasco. Então assim, pessoal, o Vasco hoje precisa se comportar como um time que realmente deseja ganhar o jogo. Espero que o Vasco tenha descansado aí nesses dias, quarta-feira, quinta-feira, sexta. Hoje ainda dá para descansar um pouco, o jogo é só até 9 horas da noite, que os jogadores tenham feito uma boa recuperação física, para que corra bastante e traga essa vitória para São Januário, que é muito importante. Pessoal, mudando um pouquinho de assunto, né? Falando de Sul-Americana, todo mundo já sabe, o Vasco pega o Independente Del Valle. Na minha opinião, o clube mais difícil que o Vasco poderia pegar nesses playoffs. Também o Bahia, né? Também seria difícil, porque seria um clássico nacional, mas o Independente Del Valle, o Vasco só está pegando esse time pelas falhas que nós tivemos na fase de grupos, né? Não ter vencido o Porto Cabedelo. Eu acho que só essa vitória do Porto Cabedelo, o Vasco iria a 11 pontos, já mudaria o adversário do playoff. Mas agora já foi, não tem como mudar. O jogo é só depois da parada para o Mundial, então espero que o Vasco já tenha reforços. O legal também é que o Vasco faz o segundo jogo em casa, então assim, tem a altitude, né? O Del Valle se vale muito de jogar na altitude, faz bons jogos, vence grandes adversários jogando na altitude, mas eu acho que o nosso grande trunfo é decidir o jogo em São Januário. É ir lá fazer um bom jogo, fazer um jogo justo, um jogo decente, tentar vencer, tentar empatar, se infelizmente perder por um gol de diferença, para chegar aqui e tentar reverter em São Januário. É isso aí, pessoal. Vamos esperar passar esse dia, torcer bastante, o Vasco faça um bom jogo. E é muito importante o Vasco vencer para a gente descolar ali do Z4. Hoje o Vasco está um ponto só do Z4, e depois a gente tem um jogo muito difícil contra o São Paulo, para que o Vasco não passe essa parada aí do Mundial no Z4, que é muito importante. Então a ideia é pelo menos somar 4 pontos nesses últimos 2 jogos, para que o Vasco chegue ali a 14 pontos e não fique no Z4 e também não fique tão longe do pessoal que está acima. Galera, bom dia, bom sábado a todos. Quem puder se inscrever, compartilhar, eu agradeço.